Fala contador, fala contadora, seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa aula sobre como gerenciar o processo de vendas na contabilidade. Isso mesmo, esse que é um dos processos mais importantes que os negócios contábeis têm, que é o processo que traz novos clientes, mas é um dos processos mais negligenciados na contabilidade, que ficam para depois, que são totalmente informais, que ninguém controla. Eu quero te ajudar a gerenciar melhor esse processo para que você tenha melhores resultados. Se você quer melhorar alguma coisa na sua empresa, você precisa gerenciar. Tudo aquilo que você mede, tudo aquilo que você monitora, aquilo melhora. Eu quero te ajudar a ter esse resultado. Beleza? Essa aula faz parte da série Contador Gestor, uma série de conteúdos exclusivos para empresários contábeis, com foco na gestão do negócio contábil. Um assunto tão importante, mas que não é ensinado nas faculdades, não é ensinado no mercado de trabalho, e o fato que separa empresários contábeis de sucesso daqueles que não têm sucesso, um desses fatos é que os grandes empresários contábeis são bons gestores, e os pequenos empresários contábeis ainda não aprenderam como fazer isso. Agora, veja só, se alguém consegue, você também consegue. Então, você tem a oportunidade de aprender esse conhecimento prático, esse conhecimento de campo de batalha, que é o que eu vou te ensinar aqui agora. Se você está chegando aqui de paraquedas, o meu nome é Pedro Neri, eu também sou empresário contábil, eu lidero uma organização contábil que tem centenas de clientes na nossa base, todos os meses mais de 100 clientes entram no nossa carteira. Somos uma rede de contadores consultores e que nosso propósito é ajudar as empresas a terem mais sucesso junto com os contadores. Então, o que eu vou te ensinar é o que a gente aplica aqui na nossa empresa para que você também possa usar isso como referência, como inspiração e você aplicar no seu negócio contábil também. Então, o meu objetivo aqui é compartilhar conhecimento prático para você ter mais informação, mais conhecimento e chegar mais rápido. Beleza? E antes de começar nossa aula, quero te convidar para um mega evento que eu vou fazer depois do imposto de renda, que é a Semana Contabilidade Sem Incêndio. Esse evento eu vou ensinar o passo a passo para você construir um negócio contábil autônomo, uma empresa contábil autogerenciável, que não precisa de você no operacional o tempo todo apagando incêndio, como um verdadeiro bombeiro. Eu quero te libertar para você ser o gestor da sua empresa, o estrategista da sua empresa. E para isso existe método, esse método que eu vou te apresentar na Semana Contabilidade Sem Incêndio, um evento totalmente online e totalmente gratuito, que vai rolar do dia 6 a 10 de junho. Se você quiser ter esse resultado nesse ano ainda, não perde essa oportunidade, vai ter um link lá no meu perfil do Instagram, no YouTube, para você se inscrever e garantir a sua participação. Beleza? Então vamos começar aqui, começando essa aula sobre processo de vendas na contabilidade. Você sabe que a gestão de uma empresa, ela passa especialmente por você entender de pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. As pessoas são uma das bases de um negócio, né? Lembra, você como líder, você constrói um time e é esse time que constrói a empresa. Então você precisa sim ter muito foco nas pessoas, porque são essas pessoas que vão permitir que o teu negócio contábil funcione e que você construa, que você conquiste essa empresa contábil autogerenciável. Agora acontece que as pessoas precisam saber o que fazer. As pessoas precisam saber como fazer. Se você bota um grupo de pessoas que não tem definido claramente o que fazer e como fazer, essas pessoas podem cair na situação de bater cabeça um com a outra e acabar não resolvendo nada. E, inclusive, eu já vivi isso na minha história. Você que conhece um pouco mais da minha história, eu já tive centenas de funcionários e que não funcionavam. Se esses funcionários que não sabem o que fazer, eles não funcionam. E é isso que a gente quer evitar. Por isso a importância de nós termos processos. O que é o processo? Processo é o conjunto ordenado de atividades que geram o resultado desejado. Então, o processo é conjunto ordenado de atividades que conduzem as pessoas a gerar um resultado. Vamos debater isso, né? Então, um conjunto ordenado de atividades. Veja que essas atividades, elas têm uma ordem. Nesse caso, a ordem dos fatores altera o resultado. Você precisa garantir que as tarefas sejam feitas na ordem certa. Não adianta você querer fazer um arroz e você coloca o arroz direto na panela se você antes não refoga, né? Não faz aquela preparação. Esse arroz vai queimar. Você não coloca lá o azeite, o óleo, enfim. A ordem dos fatores altera o resultado. Então, é um conjunto ordenado de atividades. E esse conjunto ordenado de atividades, ele conduz as pessoas. Então, ele conduz que as pessoas
executem essas atividades. Processos são executados por pessoas. Mesmo quando nós temos robôs fazendo processos, máquinas fazendo processos, alguma pessoa parametrizou aquilo antes. Então, necessariamente, os processos passam por pessoas e que têm como objetivo gerar um resultado final. Eles têm como objetivo gerar uma entrega, gerar uma saída, um output. Então, o processo é aquilo que transforma uma entrada, um input, numa saída, num output, numa saída. Então, o processo é o que faz essa transformação, como naquele exemplo da fábrica de suco de laranja, em que você tem nas entradas a laranja, a água, o açúcar, a embalagem, e você faz uma série de atividades de pegar a laranja, cortar a laranja, tirar o suco, coar, adicionar água, açúcar, envasar, e aí você tem o produto final, que é a laranja, o suco de laranja, embalado e pronto para ser vendido. O processo é exatamente essa cadeia em que você transforma entradas em saídas. E isso é muito importante você ter clareza que esses processos são eles que vão dar para você esse poder de construir um negócio autônomo. Esse poder, esse benefício, diria, um privilégio. Privilégio não é a melhor palavra porque privilégio é algo concedido. Privilégios, não privilégio, mas essa conquista de você ter esse negócio que funciona sem você estar na operação o tempo inteiro. E o ponto é que toda empresa já tem processos. Toda empresa. Não existe empresa sem processos. Se a sua empresa não tivesse processos, você não estaria entregando nada. Se tem alguma entrega acontecendo, uma folha de pagamento, um imposto, uma declaração, um atendimento, se isso está rolando é porque existe um processo sendo executado. Existe um como, existe um meio sendo feito ali. O que pode estar acontecendo na sua empresa é desse processo não estar documentado, ele não está registrado, oficializado, está escrito, o que causa um problema muito sério de despadronização. Porque se você não tem um modelo, um molde, uma forma, você faz vários formatos diferentes. Então é um problema muito comum de você ter processos informais, processos despadronizados. E, portanto, sendo processos informais, você pode estar correndo o problema de ter processos que não são otimizados. Cada um faz de um jeito, cada um faz no momento. E aí você não consegue melhorar aquilo que você não consegue medir. Então esses processos que a tua empresa tem, possivelmente você vai precisar modelar esses processos para que depois você possa medir, monitorar e melhorar. Então essa é a jornada de um gestor. E um gestor na contabilidade, como eu já te disse, ele precisa ser uma espécie de arquiteto, ele precisa ser um designer, aquele que desenha a empresa. Uma das grandes responsabilidades dos donos de negócio, especialmente donos de negócios contábeis, é ser o projetista da sua empresa. Você precisa ser o arquiteto de processos e o líder de pessoas. E nesses processos, você construir processos otimizados para que você consiga colocar profissionais para fazer esses processos. E quanto melhor forem os processos que você tiver, mais eficiente vai funcionar a tua empresa. Inclusive, é um fenômeno muito curioso, né? Os processos, eles empoderam as pessoas. Os processos bem feitos, eles empoderam profissionais. Assim como processos mal desenhados enfraquecem pessoas. É muito comum você ter lá um time de pessoas que de repente não tem muita experiência, mas tendo um bom processo, bem desenhado e bem executado, essas pessoas fazem um trabalho extraordinário. Agora, por outro lado, se você tem um grupo de pessoas que são muito talentosas, mas eles não estão executando um processo bem feito, possivelmente esse grupo de pessoas talentosas não vai conseguir ter um bom resultado. Porque o processo é a receita do bolo, é o passo a passo, é um conjunto ordenado de atividades. E muitas vezes os negócios contábeis têm muita dificuldade de encontrar bons profissionais, né? Não está mole contratar gente no mercado contábil. Você vai ter que lidar com pessoas em início de carreira, no começo da sua jornada. Isso reforça ainda mais a necessidade de você modelar, desenhar, otimizar bem os seus processos. Para que você seja capaz de replicar a tua empresa contábil, dela crescer sem a necessidade de pessoas excepcionais o tempo todo. Porque se você depende, o seu negócio contábil, de contratar gente excepcional o tempo todo, você está fadado a ficar parado. Talvez a definhar. Porque essas pessoas não são fáceis de serem encontradas. Não são fáceis de serem fabricadas, sabe? De você capacitar, desenvolver essas pessoas. Não é mole. Você tem que ser capaz de construir um negócio que uma pessoa comum consiga executar. E por isso a importância fundamental de você ter bons processos. Se você não tiver bons processos, você vai depender o tempo todo de pessoas excepcionais com você. E não dá para garantir que você só vai ter profissional excepcional. Talvez
Você não tem essas pessoas do seu lado e não tem processos, e por isso que o teu negócio está te enforcando, por isso que o teu negócio está te prendendo, por isso que você não consegue delegar, porque você não tem pessoas capacitadas, você não tem processos bem definidos, você não tem um negócio sólido. O seu negócio é um castelo construído num terreno de areia. Então, muito cuidado e muita atenção, porque a responsabilidade de definir esses processos é sua. Você, como dono da empresa, como empreendedor, como empreendedora, você é o responsável por liderar isso. Não adianta esperar que a tua equipe vai fazer isso. O teu time não está preparado para fazer isso. E aí você pode até me perguntar, mas Pedro, eu também não estou preparado, pô. Eu não sei, eu nunca defini um processo, eu nunca escrevi um procedimento. E tá tudo bem, a gente aprende na vida, né? Lembra que a gente nasce pelado, não sabe comer, não sabe falar. A vida é um eterno aprendizado, né? A gente está sempre se aprontando para o próximo passo. E é por isso que você está na formação contador-gestor. Você está aqui para se aprontar, você está aqui para aprender novos conhecimentos, novas competências, para você chegar mais longe. Então, que bom que você está aqui. Você está na hora certa, no momento certo. E o que eu vou fazer é justamente te ensinar como modelar processos. Nessa aula de hoje, especificamente, o processo comercial, o processo de vendas, que é um processo dos mais importantes. Talvez o mais importante, né? Porque é o processo que começa tudo. Se você não tiver cliente entrando, não adianta processo do departamento pessoal, não adianta processo do departamento fiscal, departamento contábil. Você só vai executar um trabalho se você tiver alguém para executar, se você tiver um cliente conquistado. Então, o processo comercial é um dos mais importantes, se não for o mais importante, o negócio contábil. Se você não tem cliente entrando, você não vai ter receita, você não vai ter dinheiro, você não vai contratar pessoas. Então, definir, redefinir, repensar esse processo comercial é algo muito importante. E o que eu vou fazer com você agora, eu vou compartilhar a tela contigo, eu vou te mostrar os nossos processos comercial para você poder ver cada uma das ferramentas, entender cada uma delas, e eu vou disponibilizar essa ferramenta para você baixar aqui dentro da formação Contador Gestor, dentro da área da Hotmart de materiais. É um conteúdo exclusivo para você, que é meu aluno, para você poder acelerar e ter esse resultado mais rápido. Então, por que fazer essa gestão de processos do comercial? Porque você quer crescer. Lembra, teu negócio contábil precisa crescer. Quem não está crescendo rapidamente, está morrendo lentamente. Crescer é obrigação de qualquer empresário. Porque você está sempre como se tivesse uma escada rolante invertida, né? Você está sempre tentando subir uma escada rolante ao inverso. Se você ficar parado, o mercado vai te jogando para baixo. Ele vai te jogando para baixo com a inflação, que está corroendo o poder de compra das suas empresas, vai te jogando para baixo com novos concorrentes que estão chegando, e que se você não estiver crescendo, você está perdendo cliente, você está perdendo receita. Se você não está crescendo, você não vai conseguir atrair gente boa para o teu negócio, bons profissionais, você não vai conseguir remunerar a tua equipe de maneira satisfatória. Então, crescer é obrigação para o empreendedor. Sem contar que, quando você cresce, você está ajudando mais empresas. Você que é um contador comprometido, você que está aqui comigo agora, você não é um contador qualquer. No Brasil tem mais de 70 mil empresas contábeis. Quantas delas são meus alunos? Quantas delas estão aqui agora estudando? Então, assim, você é uma pessoa diferenciada. Você merece crescer. Você precisa crescer para o seu bem, para o bem da sua família e para o bem do nosso Brasil. Porque os empresários precisam de contadores como você. Então, crescer é uma obrigação. E por isso que você deve gerenciar melhor o processo de vendas, para você ter força, para você crescer. O processo de vendas é o processo que transforma potenciais clientes em clientes efetivos. É o processo que traz receita recorrente para você. É o processo que faz pingar dinheiro para você. E o que eu quero te ajudar agora é você cumprir os 4 M's. Lembra? 4 M's. Os processos têm que ser modelados, medidos, monitorados e melhorados. Eu vou te ensinar a fazer os 4 M's focado especificamente no processo comercial. Esse é o nosso tema da aula de hoje. E para isso eu vou te demonstrar esses documentos. Vou compartilhar a tela contigo para você ver cada um desses documentos do processo comercial. Então vamos lá. Primeiro documento do processo, como eu te expliquei isso anteriormente, é o processo analítico. Então está aqui na tela, esse é o processo analítico comercial. E lembra, todo o processo ele é separado nas 3 etapas. Entradas, que é o que começa o processo, as atividades, que é o que você faz, que você executa para esse processo ser executado, e as saídas, que é o resultado final. E esse processo ele é apoiado por recursos humanos, por pessoas, por infraestrutura, por recursos não humanos, softwares, equipamentos, recursos não humanos, por procedimentos, por como fazer,
e pelo monitoramento, pela gestão. Então é isso que a gente vai analisar aqui agora, começando pelas entradas. Então, como começa o processo comercial? Qual é a entrada desse processo? Você tem dois fluxos. Quando você tem o fluxo do marketing digital, que é o fluxo que nós chamamos de inbound, a chegada desse lead, você tem um contato de uma oportunidade no CRM. Eu vou te mostrar um pouco do CRM, depois detalhadamente a gente avança nisso, que é o sistema de gestão de vendas. Então você tem esse lead que se cadastra no seu site, se cadastra em um formulário seu, se cadastra em alguma landing page, né, uma página de captura, e ele entra dentro do seu funil de vendas. Então essa é a entrada do processo comercial quando você lida com uma estratégia de marketing, por exemplo, uma estratégia de marketing digital. Uma estratégia de inbound, você recebe, né? É o inbound, é a entrada. Por outro lado, você tem uma estratégia de outbound, que é a estratégia ativa, comercial ativa, em que você vai para fora buscar esse cliente. E na estratégia de outbound, quando começa o processo comercial? Começa quando você tem contato com o potencial cliente. Então, na medida que você tem contato com esse potencial cliente, mesmo sem ele perceber que ele está numa venda, começou o processo comercial. É aí que você começa a registrar, a monitorar, a evoluir esse processo de vendas. Beleza? Nós temos as atividades do processo, eu não vou detalhá-las agora, porque a gente vai avançar em seguida, no próximo documento. Mas essas são as atividades que a gente executa no processo comercial. Entrar em contato com o lead, qualificar esse lead, agendar uma reunião, realizar reunião, enviar proposta, enviar contrato, iniciar o onboarding. Então essas são as atividades que a gente executa dentro desse processo de vendas. E aí você pode, a depender do teu negócio contábil, ampliar esse número de atividades ou reduzir. Você vai ter a possibilidade de customizar esse processo para atender bem às suas necessidades. O jeito que funciona na minha empresa pode ser que não seja o jeito que funciona na sua. Então, eu estou te dando um modelo para você baixar aqui na aba de materiais, mas você vai usar isso como referência para você construir o seu. Beleza? E nós temos, por fim, as saídas. Qual é a saída do processo comercial? É um contrato assinado. E aí, ponto importante, vou reforçar, meu amigo, minha amiga. É fundamental, indispensável, que todos os seus clientes tenham um contrato assinado. O processo de vendas só termina com um contrato assinado. Não termina com um sim, termina com um contrato assinado. Porque você precisa ter segurança jurídica das suas relações, você precisa dar segurança para o teu cliente. Isso é uma obrigação do Código de Ética, inclusive do profissional contábil. Você precisa ter contrato assinado. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Quem são os recursos humanos envolvidos? E aí vai depender da tua estrutura. Nesse caso aqui, eu estou colocando que você tem um diretor, um sócio, talvez pode ser você, inclusive, que é o responsável por esse processo de vendas, e talvez você vai contar com um assistente, que é uma estratégia bem poderosa para você não ficar sozinho, tendo que cuidar de todas as etapas da venda. Você tem um assistente comercial, que pode ser inclusive uma pessoa que está na recepção da sua empresa, você não precisa contratar ninguém. Claro, se você puder ter alguém focado, com competências para isso, é melhor. Mas de repente essa pessoa já está dentro de casa. Esse assistente comercial, ele vai te ajudar a executar essas tarefas. Então você teria duas pessoas envolvidas, o assistente comercial ou o diretor, o contador. Dependendo do tamanho da sua empresa, você vai fazer todas as tarefas, dependendo, você vai poder delegar isso para mais pessoas. Beleza? Quais são os recursos, a infraestrutura envolvida para fazer esse processo comercial? Basicamente, infraestrutura de tecnologia, computador, equipamentos, infraestrutura de software de produtividade, para se fazer proposta comercial, por exemplo, o Google Docs, e software de relacionamento, e-mail e gestão, que é o CRM. Eu vou te mostrar, inclusive, o CRM que a gente usa para você ver como ele funciona. Ok? Vamos lá. Qual é o procedimento? Nós temos um único procedimento. Inclusive, esse código aqui, gente, PR com 01, PR de procedimento, com de comercial, 01, que é o primeiro procedimento. Isso aqui é um sistema de codificação que segue o modelo da ISO 9001. A ISO é a norma que define, né, prescreve boas práticas para o sistema de gestão da qualidade e é uma grande referência para a gente nessa modelagem de processo. Não significa que vai seguir tudo da ISO 9001, por vezes ela é excessivamente pesada, mas ela é uma norma que ajuda, que apoia nessa modelagem de processos. Beleza? E por fim, o monitoramento, que é uma parte muito importante e que na maioria das vezes é a parte que não é feita. Como vai ocorrer esse monitoramento da atividade comercial? Nesse caso, eu estou colocando o monitoramento numa reunião semanal do setor. Então, toda semana você tem uma reunião do comercial para você verificar como foi a performance do setor. E em uma reunião mensal dos sócios, dos acionistas, que vão verificar a performance do mês. Então, esse é o processo comercial que eu vou estar disponível para você baixar. E com esse processo comercial, você vai ter definido como ele começa,
o que se faz, como ele termina. Então veja que ele transforma um potencial cliente em um contrato assinado. Essa é a transformação do processo comercial. A fábrica de suco de laranja está aí. Os insumos que entram, o produto final que sai. Ok? Esse é o modelo de processo comercial. Agora nós temos o modelo de procedimento. Lembrando, o que é o procedimento? O procedimento é o que detalha o processo comercial. Então o processo ele descreve todas as etapas, entradas, atividades e saídas, recursos humanos, recursos não humanos, procedimentos e monitoramento. O procedimento é uma parte desse processo que é o que vai ser executado, passo a passo, que efetivamente tem que ser feito. E é nesse procedimento que nós vamos ter o detalhamento das atividades. Então está aqui o procedimento comercial e essas são as etapas que a gente recomenda para o processo de vendas. Não é escopo aqui da nossa formação contador-gestor falar de vendas, né? Vendas é o assunto que eu trato profundamente no programa de formação contador-consultor, o PFCC, que é outro treinamento, não é esse que você está assistindo aqui agora, e que eu recomendo fortemente que você faça. Esse treinamento já formou mais de 3.500 contadores-consultores e faz esses contadores crescerem. Mas eu vou passar rapidamente para você poder entender esse processo comercial, porque é um processo de gestão, então também precisa ter na formação contador-gestor para você aprender como gerenciar vendas, ok? Então está aqui as vendas, o procedimento de venda, comercial de venda, né? E esse procedimento ele é dividido em etapas. Veja que um procedimento nada mais é do que um plano de ação. Ele define o que fazer, como fazer, quem fazer e onde essa pessoa registra, né? Qual é o registro que ele vai fazer disso, se vai fazer registro ou não. Então, quais são as etapas do procedimento? Primeiro, entrar em contato. Estabelecer um contato inicial com esse potencial cliente. E aqui tem o como. Eu não vou ler isso aqui detalhadamente, gente, senão vai ficar muito longa essa aula. Você vai ter esse material para você baixar, então depois você vai analisar com calma cada um desses materiais que eu vou te disponibilizar. Beleza? Então, primeira etapa, entrar em contato com o potencial cliente para você poder dar retorno para ele, seja no contato passivo, né, que você teve um inbound, seja no contato ativo, o outbound, você entrar em contato com esse potencial cliente. Segunda etapa fundamental, qualificar o lead. O que é primeiro lead? Né? Lead é o potencial cliente. Lead é um termo em inglês que é utilizado no marketing, que é o potencial cliente. Qualificar esse lead é você ter certeza que esse potencial cliente de fato está dentro do perfil que você atende. Porque possivelmente sua empresa contábil não atende todo mundo. Ela tem um perfil ideal de cliente. Talvez tenha algum cliente que você não atenda, né? Imagina só, se chega uma multinacional que você vai ter um alto nível de complexidade em vários estados, talvez seu negócio não atenda ainda. Talvez atenda. Talvez você atenda... Chegou um MEI, por exemplo. Será que você atende MEI hoje? Será que você atende, enfim, pessoas físicas informais? Então você vai qualificar esse lead, é saber se esse potencial cliente é uma oportunidade de negócio para você ou não. Então você vem aqui observar se o empresário está dentro do perfil desejado. Veja que quem faz essa atividade, nesse modelo, é o assistente comercial. Então aqui o contador não está se envolvendo, ele tem um assistente que cuida disso e ele vai registrar isso lá no CRM, no nosso caso aqui é o RD Station, mas pode ser qualquer outro CRM, Pipedrive, Agendor, PipeRun, enfim, qualquer sistema. Você só não tem o direito de não ter sistema de vendas. Porque se você não tem um CRM, se você não tem um sistema de vendas, você está brincando de ser empresário. Se você quer crescer na contabilidade, você tem que ter um sistema de vendas. Ponto final. Você tem que ter algum controle. Nem que seja o Google Tarefas no seu celular, mas algum controle das vendas você tem que ter. Ok? Maravilha. Então, depois da etapa de qualificar leads, nós vamos para a etapa de agendar a reunião. Isso é uma metodologia que eu ensino no PFCC, eu não vou conseguir explicar tudo agora, mas eu defendo que todo potencial cliente você tem uma reunião agendada. Porque se você não tiver uma reunião agendada, como é que você vai diferenciar a tua empresa de uma contabilidade baratinha, de uma contabilidade online? É nessa reunião que você vai mostrar os seus diferenciais, explicar detalhadamente como você vai ajudar essa empresa e justificar por que o teu preço é mais caro e o cliente vai querer pagar mais caro. Ele vai querer estar com você. Então, o teu objetivo aqui não é fechar um cliente, é agendar uma reunião. Então, você deixar com o prospectado essas potenciais datas para você fechar a reunião com ele. A próxima etapa é realizar a reunião. Aí você vai lá e você faz a reunião comercial dentro do procedimento, como eu ensino lá na formação contador-consultor, PFCC, e você realiza a reunião conforme a estratégia de vendas definida e envia a proposta. Ou seja, a gente só envia a proposta comercial depois da reunião comercial feita. Porque nessa reunião você faz um diagnóstico para você entender qual é o perfil da empresa, você mostra como você pode ajudar essa empresa, você convence esse empresário e aí você faz uma proposta para fechar esse cliente depois de você devidamente garantir que ele entendeu o seu valor antes de você mostrar o preço. Você nunca deve mostrar o preço antes de provar o seu valor.
Então, a reunião comercial tem esse objetivo. Depois a gente vem para a próxima etapa, que é obter retorno da proposta. É aqui que você vai saber o retorno, se essa proposta foi aceita ou não. Muitas vezes, se você souber um procedimento de vendas, você fecha o contrato na hora, não tem nem que fazer proposta depois. Por vezes, você tem a necessidade de conversar com outro sócio, o cliente pede um tempo para pensar, então você tem uma etapa de obter retorno da proposta. E veja que interessante, nessa etapa realizar a reunião, voltando aqui uma casa antes, quem é o responsável? A diretoria comercial. Então, é o contador, no caso, o dono da empresa contábil, que é, nesse modelo, o responsável por fazer a reunião. Mas depois da reunião feita, quem faz o acompanhamento é o assistente de novo. Ou seja, nesse modelo de processo, o contador, o dono da empresa contábil, só se envolve na hora da verdade, na hora de meter o gol, a bola para dentro, que é a reunião comercial. Essa é uma hora muito importante, como te explico lá no PFCC, de você estar presente. Se você colocar uma pessoa que não está preparada, você vai perder negócios. Então, é o momento de você dar o seu show como contador consultor. Beleza? Obter retorno com o assistente, enviar o contrato. Uma vez o cliente tendo retorno e ele tendo retorno positivo, você envia o contrato para que ele possa assinar o contrato, conhecer todos os termos e, por fim, iniciar o onboarding. Aí já dá início num outro processo, que é o processo de entrada dos novos clientes. Como você sabe, uma empresa é um conjunto de processos. Então, você tem, por exemplo, o teu processo de atração, que é o processo de marketing. Esse processo de marketing, ele se conecta com o processo comercial, que é o processo que vai buscar transformar esse potencial cliente do marketing num potencial cliente efetivo. Esse processo comercial encaixa no processo de onboarding, que é de entrada de novos clientes. Uma vez que esse cliente fecha, você tem que fazer um onboarding. Aí, depois, ele desmembra nos vários processos de folha, de impostos, de contabilidade, BPO financeiro, esses processos todos que eu vou te detalhar, assim como eu estou detalhando agora o processo comercial, eu vou te detalhar na formação contador-gestor. Beleza? Então, temos aqui o procedimento. Esse é o procedimento que está, inclusive, replicado, detalhado no CRM. Então, veja só, eu estou mostrando para você aqui o nosso CRM, o RD Station CRM. Como eu disse, podia ser qualquer outra ferramenta. Você podia utilizar qualquer ferramenta que fosse, o Pipe Drive, Pipe Run, enfim, qualquer sistema de vendas, ele faria esse trabalho perfeitamente. E veja que cada etapa do processo, olha, entrar em contato, qualificar o lead, agendar a reunião, realizar a reunião, obter retorno, todas as etapas estão replicadas no CRM, porque dessa maneira a gente consegue monitorar. Não adianta você ter um processo, não adianta você ter um processo bonitão, se é um processo que está no papel. Você precisa transformar o processo em sistema. Então, por que você modela o processo? Você modela o processo para colocar dentro de um sistema de controle, como a gente vai detalhar daqui a pouquinho. Beleza? Tem um outro documento complementar, que esse é um documento um pouco mais avançado. Eu não recomendo que você faça ele no primeiro momento, porque ele é muito mais detalhado, ele requer mais tempo para você criar esse documento, para você manter esse documento, que é a instrução de trabalho. O que é uma instrução de trabalho? A instrução de trabalho é o documento que detalha o procedimento. Então, vamos de novo, né? Nós temos lá o processo, que é o processo analítico. Esse processo tem um procedimento que ele especifica o processo e alguns procedimentos precisam de uma instrução de trabalho para detalhar, etapa por etapa, do que fazer. Eu vou te mostrar, por exemplo, a instrução de trabalho do comercial. Então, está aí na tua tela. Como eu te disse, eu não recomendo que você utilize um documento como esse no início. No primeiro momento, o mais importante é você controlar o processo. Mas, a depender do teu nível de maturidade, ter uma instrução de trabalho já te ajuda a formar novas pessoas. Então, aqui, olha só, eu estou detalhando cada etapa daquela. Olha, entrar em contato, o objetivo dessa ação é estabelecer o primeiro contato com o potencial cliente. Acessar o CRM no módulo cadastro de pessoas, clicar em prospectados, novo. Então, aqui, gente, estou fazendo botão por botão. Aqui, o que você vai fazer, cada etapa detalhada nessa instrução de trabalho. Isso aqui é um modelo, tá bom, gente? Não significa que você vai seguir exatamente esse modelo. Você pode, inclusive, transformar essa instrução de trabalho em um vídeo. É uma forma bem bacana que você tem hoje de gravar a tela do teu computador e mostrar detalhadamente na tela como fazer isso. Eu até entendo que isso é mais eficaz para você treinar as pessoas do que efetivamente um detalhamento, um passo a passo. As pessoas tendem a aprender mais no conteúdo audiovisual do que no texto. Tanto é que você está aqui assistindo esse vídeo comigo agora. Senão eu podia fazer uma apostila e mandar você ler. E eu sei que você não ia ler. Então, é muito melhor o vídeo. Mas aqui está um exemplo de instrução de trabalho escrita, uma instrução de trabalho documentada, em que cada etapa daquela, olha, qualificar o lead,
O objetivo da etapa é essa, enviar mensagem no WhatsApp tal, ter o retorno sim, agendar a reunião, como faz a reunião. Olha só, realizar a reunião, todo o detalhamento do que a gente faz na reunião. Antes de chegar na empresa, fazer isso. Iniciar a conversa com um tema mais leve. Aqui dá o procedimento de vendas lá da formação contador-consultor, do PFCC. Detalhado, escrito, passo a passo, o que você faz numa reunião comercial. Inclusive slide por slide, na sua apresentação comercial. Isso é uma instrução de trabalho. Gente, para criar isso, dá muito trabalho. Porque você precisa ter alguém, e geralmente esse alguém é você, sentado do lado da pessoa e ver etapa por etapa o que essa pessoa faz. Como eu disse, eu não recomendo você fazer isso de imediato, porque isso toma muito tempo e não traz resultado instantâneo. Isso é algo que agrega valor para o teu negócio, engrandece o teu negócio, mas por uma construção de médio e longo prazo, para você treinar novas pessoas, desenvolver novas pessoas. Se você está vindo do zero da gestão de processos, criar uma instrução de trabalho é pesado demais. Mas eu vou disponibilizar para você baixar essa instrução de trabalho aqui na aba Materiais, para que você possa ter ela como exemplo para você. Caso você já esteja mais maduro, queira avançar nessa área, você vai ter oportunidade de avançar com essa instrução de trabalho. Beleza? Então está aqui detalhadamente, não vou ler tudo porque é muito, muito longo, mas está aqui o modelo de instrução de trabalho detalhando esse procedimento. Beleza? Nós temos também a possibilidade de ter formulários. Isso aqui é uma dica bem legal para você, de você ter um formulário para te auxiliar no processo. Então, nesse formulário, o que ele tem aqui? Algumas perguntas chaves que você precisa obter resposta, no caso, numa reunião comercial. Então, por exemplo, dados do empresário, qual a idade dele, de qual cidade ele é, se ele é casado ou solteiro, quantos filhos. Pô, Pedro, mas por que isso é importante? Porque com essas informações, você vai conseguir identificar o que é prioridade para o cliente. E na hora de vender, você toca nesse ponto de prioridade. Você lembra ele dos 2, 3 filhos que ele tem? Que ele precisa ter mais tempo e por isso ele precisa delegar tarefas. E por isso é importante ter um contador-consultor do lado dele. Então você levanta informações, por exemplo, número de funcionários, faturamento da empresa, quadro de sócios, dores e desejos. Enfim, aqui está um modelo de formulário para você ter esse formulário na hora de fazer uma reunião comercial. Isso é obrigatório? Não, não é obrigatório. Você pode usar se você quiser ou não. No nosso negócio a gente utiliza porque ajuda a gente a guiar de quais perguntas nós temos que investigar, né? O que a gente precisa fazer de levantar de informação para convencer o empresário de que nós somos a melhor escolha para ele, né? Que nossos contadores associados são os melhores para estarem do lado desse empresário. Mas é uma opção, é um documento que você pode utilizar no processo comercial e esse formulário pode te ajudar a conquistar mais clientes. Beleza? Por fim, o último documento que eu vou te mostrar hoje são os indicadores de desempenho. Então, isso aqui é uma planilha de Excel em que você tem aqui alguns indicadores de desempenho para você monitorar ao longo dos meses. Então, número de contatos com potenciais clientes, quantos contatos nós fizemos, número de propostas que nós emitimos, número de contratos fechados. Isso aqui é um documento que você vai colocando os dados aqui, ele vai criando gráficos e você vai atualizando isso para ter essa gestão do seu negócio, ok? Essa planilha é uma planilha auxiliar para você ter indicadores se o seu sistema não tiver indicadores. Se você puder ter indicadores extraídos direto do sistema, tende a ser mais confiável esse dado, porque é um dado sistêmico. É diferente de você ficar trazendo para o Excel o tempo todo. Tem gente que gosta do bom e velho Excel, tem gente que não gosta. Aqui tem um exemplo de indicador de desempenho. Então, olha só, controle de metas, previsto versus realizado, perfil de contratos fechados, se for pacote A, B ou C, enfim, perfil dos clientes, do porte. Aqui está lá todo o detalhamento de quais são os indicadores que você vai monitorar. É, mais uma vez, um exemplo para você ter de referência. Não significa que você tem que ter essa planilha de indicadores logo no início. Eu recomendo que você tenha isso posteriormente, à medida que você for amadurecendo a sua gestão, no caso aqui da gestão comercial, você ter esses indicadores. E como eu disse, toda essa modelagem ela é feita para ser colocada em movimento. Então, você colocar dentro de um sistema, como eu te mostrei, o sistema que é um CRM, porque você tendo um CRM, você vai ser capaz de ter indicadores. Então, por exemplo, isso aqui é um relatório lá do RD Station, o RD Station CRM, que é o sistema que nós utilizamos, ele tem aqui indicadores prontos. Se você alimenta o sistema, ele já traz esses dados prontos para você. Então, por exemplo, nesse período foram 331 oportunidades criadas, 331 negócios que foram começados. Nós fizemos 191 vendas, então fechamos 191 contratos. Perdemos 123 contratos, 123 oportunidades.
Então, das 331, 191 a gente fechou, 123 foram perdidas, a diferença aí está em andamento, né, de processos. Aqui você tem um valor, isso aqui é até um problema nosso que eu tenho que corrigir, a gente não registra o ticket médio correto, então é algo que tem que estar sempre sendo corrigido, que vai ir puxando a orelha ao vivo do nosso time. Tarefas, olha só, tarefas criadas, olha, nesse período foram criadas 460 tarefas. Quantas estão pendentes? Olha outra puxada de orelha, ó. Isso aqui é ao vivo, hein? O CREO vem ao vivo, ó. 59 tarefas pendentes, olha. Tem 59 tarefas atrasadas. Isso aqui é um indicador. Opa, time, por que a gente tem 59 tarefas atrasadas? É um ponto para ser monitorado. Imagina, fazer isso no Excel é quase que impossível. Então, você tem um sistema que te dá muito mais informação para você poder ter essa gestão em tempo real. Tarefas finalizadas foram quantas tarefas foram concluídas. Aqui você pode ter quantidade de anotações, quantas anotações foram feitas, quantos e-mails foram enviados, a gente não usa muito essa função, né, de enviar e-mail por dentro do sistema. Enfim, aqui você tem uma gestão detalhada do teu processo de vendas. Então lembra, um processo 4M é aquele processo que tem que ser modelado, e eu te mostrei como modelar. Processo comercial, procedimento comercial. Isso é obrigatório, você tem que ter os dois, processo e procedimento. Se você tiver já avançado, você vai para outra etapa, que é a instrução de trabalho, que é detalhamento do procedimento. E você cria indicadores. Então, você modelou o processo. Uma vez modelado, você tem que medir o processo. E aí vem o indicador de desempenho, para você medir quantas propostas foram feitas, quantas reuniões fizemos, medição. Uma vez que você mede, você tem que monitorar o processo. Você vai acompanhar a evolução desse processo ao longo do tempo para saber se ele está funcionando ou não. E uma vez você monitorando, você faz a melhoria. Você melhora esse processo para que ele seja cada vez mais eficiente. A depender do teu nível de gestão, essa melhoria vai ser no nível de processo. Cara, eu vou colocar um novo recurso, eu vou colocar um novo funcionário para cuidar disso, eu vou mudar de sistema, eu vou mudar de etapa no procedimento. Quando você vai avançando no teu negócio, esse ajuste passa a ser um ajuste fino. E aí que entra a instrução de trabalho. Começa a ser um ajuste na instrução de trabalho. Começa um ajuste no detalhe, naquilo que você fala e que você deixa de falar, naquilo que você passa a levar para o cliente, enfim, na estratégia documentada. Para você fazer essa instrução de trabalho, naturalmente você vai precisar de recurso para isso, né? De pessoas, uma pessoa com conhecimento na área de gestão da qualidade, ISO 9001, enfim, é o recomendado para cuidar de apoiar os seus setores a terem essas instruções de trabalho. Enquanto você não tem esse setor da qualidade no teu negócio, fica um pouco pesado você gerenciar e detalhar todas essas atividades. Uma vez que o teu negócio já está maduro e você já consegue ter essa gerência da qualidade, aí é o momento certo para você documentar e ter processos detalhados, como esse que eu te mostrei aqui no comercial. Beleza? Lembrando que esses materiais são exclusivos dos alunos do Programa de Formação Contador Gestor do PFCG e estão na aba Materiais para você baixar, porque eu quero te ajudar a crescer, a acelerar cada vez mais. E com isso, encerramos essa aula de hoje. Vamos para o próximo processo. E é isso aí, meus amigos. Com isso, encerramos a gravação dessa nossa aula. Uma aula que era uma aula exclusiva do Programa de Formação Contador Gestor. Você teve a oportunidade de ter uma amostra grátis de como funciona o PFCG, que é esse programa avançado de liderança de pessoas, de gestão de processos, de tecnologia na contabilidade. Nesse programa eu te mostro ferramentas práticas como essa, conhecimento avançado, que você não vai encontrar nas faculdades, que você não vai encontrar nas pós-graduações, você não vai encontrar isso no mercado de trabalho, porque esse é um conhecimento escasso, que só quem está no campo de batalha tem. Então você não aprende isso com um professor, você aprende isso com um empreendedor. E é o que eu estou fazendo aqui agora, compartilhando com você esse conhecimento. Se você quiser aprofundar mais sobre isso, se você quiser outros modelos e outros processos do departamento pessoal, departamento fiscal, departamento contábil, BPO financeiro, sucesso do cliente, se você quiser mais processos, você não pode perder a próxima turma do Programa de Formação Contador Gestor, que é um treinamento que eu abro inscrições só uma vez por ano, um treinamento muito específico só para empresários contábeis. Então, é realmente algo que eu só consigo dar uma vez por ano e por isso que você, se você estiver interessado, se você gostou desse conhecimento, você não pode perder a próxima turma, que vai ser aberta depois da Semana Contabilidade Sem Incêndio, que é esse evento que eu vou realizar depois do imposto de renda, e lá eu vou te ensinar como você construir uma empresa contábil autogerenciável, que funciona sem você estar no operacional o tempo todo apagando incêndio. Você vai deixar de cuidar de atividades operacionais e vai cuidar de atividades de gestão, como essa, de modelar processos, definir estratégias. É aí que você deveria estar, nessa parte estratégica do seu negócio, e não
ficar apagando incêndio o tempo todo. Você tem que começar a trabalhar o negócio contábil e deixar de trabalhar no negócio contábil. Essa palavrinha, essa letrinha faz toda a diferença. Você precisa trabalhar o negócio e não trabalhar no negócio. Eu vou te ensinar como fazer isso. Beleza? Se você curtir essa aula, aproveita ela, manda ela para o teu sócio, manda ela para os teus gestores, porque é uma aula que pode te inspirar num caminho de como proceder para o teu negócio contábil crescer. Me deixa aqui o curtir se você gostou dessa aula. É importante eu ter essa devolutiva sua para saber se esse conhecimento foi valioso para você. E se você quiser receber mais aulas como essa, vem no botãozão vermelho aqui, inscreva-se, clica nesse botão, ativa o sininho de notificações para que você receba mais aulas como essa e você continuar nessa caminhada para crescer cada vez mais. Esse é o meu objetivo, é o meu propósito, te ajudar a crescer, porque eu sei que quando você cresce, você vai levar prosperidade para os seus clientes e a gente vai ter um país melhor para se viver e para se empreender. Muito obrigado pela confiança. Até a próxima. Tchau, tchau.